Se você é um estudante de hipnoterapia ou se você já é um hipnoterapeuta no início de carreira e ainda não definiu qual é o seu nicho, nesse vídeo eu vou te mostrar a importância de você focar os seus atendimentos em um nicho específico. Se você quer se profissionalizar como hipnoterapeuta, mas está tendo dificuldade em saber que tipo de conteúdo você precisa estudar, que tipo de especialização você precisa fazer e principalmente como que você vai fazer as suas práticas clínicas aí da sua casa, eu estou disponibilizando para você de maneira totalmente gratuita o Guia do Hipnoterapeuta Iniciante. O Guia do Hipnoterapeuta Iniciante é um curso que eu desenvolvi lá para os meus alunos da comunidade Marcílio. Esse guia vai te ensinar o caminho das pedras, ou seja, tudo aquilo que você precisa estudar, se especializar e conhecer para ser de fato um hipnoterapeuta profissional. E você encontra também um módulo completo que eu vou te ensinar como que você faz as suas práticas clínicas aí da sua casa, sem precisar de fato ter o seu primeiro cliente pagando. É muito comum quando a gente começa a nossa carreira de hipnoterapeuta, quando a gente começa os nossos estudos, a gente tem que tomar uma série de decisões. Algumas decisões elas têm que ser tomadas até mesmo antes de a gente iniciar os nossos estudos. Como, por exemplo, que tipo de abordagem da psicologia você vai aplicar, que tipo de hipnoterapia, quais são as técnicas que você vai aplicar, né? É PNL, é regressão de memória. Então são várias decisões que você precisa tomar. E uma dessas decisões é o nicho que você vai trabalhar. Tem muito hipnoterapeuta que acaba deixando o nicho para depois. Ah, não, depois que eu já tiver tudo certo, que eu já tiver aprendido tudo, eu vou iniciar o meu nicho. Isso é um grande problema. Por quê? Porque o nicho, ele vai ditar todo o ritmo do seu trabalho e o ritmo dos seus estudos. Então a definição de um nicho ela é importante para várias etapas da sua carreira. Não é só na hora de você iniciar os seus atendimentos com o seu cliente. O primeiro ponto da importância de você escolher um nicho é porque ele vai determinar aquilo que você vai estudar. Talvez agora, enquanto você está estudando aí sobre hipnoterapia, você está jogando no Google, você está jogando no YouTube, você está percebendo que existem milhões de técnicas, né, de hipnose, de hipnoterapia, de psicologia, que vão ajudar o seu cliente. E aí você vai começar a ficar com dúvida, pô, peraí, que tipo de estudo eu preciso fazer? Que tipo de técnica eu preciso aprender? E tem muita técnica que, apesar de fazer parte desse mesmo universo que você está trabalhando, muitas vezes não se encaixa com o tipo de cliente que você vai escolher. Se você trabalha com regressão de memória, não tem por que você aplicar metáforas ericksonianas. Então a definição de um nicho vai te ajudar a filtrar aquele tipo de técnica que é importante para você, daquele tipo de técnica que não vai combinar com o seu cliente. Dessa maneira você consegue filtrar muito melhor o conteúdo que você vai se especializar, vai economizar muito do seu tempo, né? Afinal você não vai ficar aí estudando matérias e cursos que simplesmente não fazem sentido para os seus atendimentos. E principalmente com um nicho, você sabe exatamente o que você está procurando em um curso. Então, por exemplo, se você está trabalhando, se o seu nicho é de fato pessoas que têm algum tipo de vício, você sabe que você está procurando formações com controle de fissura, tratamento de hábito, tratamento de impulso, né? Tratamento dos hábitos negativos, ou seja, você sabe aquilo que você está procurando, você sabe se aquele curso vai se encaixar com você ou não. Então a definição de nicho, principalmente no início dos seus estudos, vai te facilitar muito os seus estudos para você aí não ficar perdendo tempo com coisa que não interessa para você. O segundo grande ponto de você escolher um nicho é que ele vai te ajudar a vender melhor as suas sessões, vai ser mais fácil de você virar uma autoridade no assunto. Olha, o que eu vou falar agora vai parecer até um pouco contra-intuitivo, mas é a grande verdade, é assim que realmente funciona. Eu sei que você deve imaginar o seguinte, olha, eu quero botar ali que eu atendo o máximo de pessoas possível, eu atendo depressão, eu atendo ansiedade, eu atendo toque, eu atendo borderline, eu atendo idoso, criança, mulher, homem, né? Ou seja, aí pode vir qualquer coisa. Você acha o quê? Que fazendo isso, mais clientes vão vir para você. Afinal, você está dizendo que atende todo tipo de cliente. Só que isso não é verdade. Sabe por quê? Porque passa a impressão para o cliente que se você é especialista em tudo, você não é especialista em nada, né? Então os seus clientes eles tendem a buscar profissionais que são especialistas no problema que eles estão passando. Então se um cliente ele tem ansiedade, ele vai procurar um profissional que seja especialista em ansiedade. Se alguém tem um problema no relacionamento, ele vai procurar um especialista que seja especialista em relacionamentos. Ah, se a pessoa tem depressão, vai procurar um especialista em depressão. Porque hoje a gente tem muitos profissionais no mercado, né? Então a gente tem um profissional que ele é mais genérico, né? Um clínico geral, por exemplo, mas a gente tem muitos profissionais que são especialistas, tá? E hoje o cliente
cliente, ele tá buscando o especialista, ele não tá procurando aquele profissional genérico. Ele quer aquele profissional que entende ele e sabe como resolver o problema dele. Então quando você define um nicho, né, previamente na sua carreira, você consegue divulgar materiais e conteúdos relacionados a esse nicho, né? Então, por exemplo, se nas suas redes sociais você só fala de ansiedade, você fala como você vai tratar esse problema, você dá técnicas de como o cliente vai controlar essa ansiedade no dia a dia, você vai técnica de respiração, de relaxamento e tudo mais, né? Ou seja, todo esse conteúdo que você está gerando vai criando uma autoridade em cima de você, ou seja, aquelas pessoas que sentem ansiedade, né, tem ataque de pânico, que tem TAG, elas vão começar a se identificar com você, né, e a chance de elas fecharem com você é muito maior do que fechar com uma outra pessoa que atende homem, mulher, idoso, depressão, ansiedade, toque e tudo mais. Por quê? Porque você parece um especialista no assunto, parece que você vai resolver melhor a questão de ansiedade dessa pessoa do que um outro profissional atenderia. E é por isso que é tão importante que você defina o seu nicho o mais cedo na sua carreira possível, tá? Se você estiver ainda estudando sobre hipnoterapia, né, não tem problema, já escolhe o seu nicho agora. Se você está iniciando agora, já começou os seus primeiros atendimentos, ainda dá tempo de você escolher o seu nicho, tá? E se você também já trabalha há muito tempo, não tem problema, você pode aí escolher o seu nicho sem medo de errar. Se por um acaso você está a escolher um nicho e percebeu depois de um tempo que esse nicho não é para você, porque você não gostou desse nicho, né, que realmente não tá indo para frente, não tem problema, você pode trocar de nicho durante a sua carreira, tá? Até o momento em que você escolheu aquele nicho que de fato é o que você vai trabalhar. Não tem problema se você precisar trocar, se você precisar alterar alguma coisa do seu nicho. Agora o importante é, defina o seu nicho. Isso vai te ajudar muito, muito mesmo, tanto nos seus estudos quanto para você vender os seus atendimentos.